Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geometria Analítica. Eu sou o professor Anderson e na aula de hoje a gente vai estudar o conceito de parábola. Então, para começar, vamos ali no GeoGebra. Eu quero. Primeiro eu vou apagar o eixo aqui. Tem um comando aqui no GeoGebra que é para criar cônicas, né? Tem um aqui para o comando de criar parábola. Fala que eu tenho que clicar primeiro no foco, depois na diretriz. O que é um foco da parábola? É um ponto. Então, vou pegar um ponto qualquer aqui. Esse ponto A vai funcionar como meu foco, tá? Eu vou pegar uma reta também, qualquer também. Então essa reta BC aí, ó, que é essa reta F é minha reta, né? Que vai ser minha diretriz no caso. Aí eu vou clicar neles, ó. Vou clicar no ponto e na reta. Deixa eu obter essa curva aí, ó. Se der um zoom aqui, ó, dá pra ver que é uma parábola, né? Então qual a definição de parábola que a gente vai dar aqui, né? Uma parábola é o conjunto dos pontos do plano que são equidistantes de um ponto fixo e de uma reta, tá? Sendo que esse ponto fixo não pode pertencer a essa reta, tá? Ou seja, vou pegar esse ponto D aqui, ó. A distância dele até o ponto A, vamos ver aqui, ó, 6,32. Vamos medir a distância dele até o ponto, até essa reta. Então, para isso eu tenho que traçar perpendicular, né, a essa reta passando pelo ponto D. Vou pegar ali o pé dessa perpendicular, né, que é a interseção dessas duas retas. Deixa eu apagar a reta aqui para vou traçar um segmento, né? Bom, o ângulo que esse segmento faz com essa reta dá 90 graus, tá? Então a medida desse segmento I é justamente a distância do ponto D até a reta, né? Se olhar aqui, ó, deu 6,32 também. Então olha só, conforme eu vou andando com esse ponto D aqui, ó, nessa parábola, esse valor e esse vão se mantendo, né? Ou seja, a distância do ponto D até o ponto A é igual à distância do ponto D até a reta F. Ó, sempre vai dar o mesmo valor, conforme eu vou andando na parábola, né? Ok? Então a definição de parábola é essa aqui. Então dado uma reta D no plano, né? Lembra, nosso universo que a gente vai trabalhar aqui é o plano, tá? Então dado num plano uma reta e um ponto F fora dessa reta, uma parábola é o conjunto formado por todos os pontos cuja distância desse ponto até o F coincide com a distância dele até a reta D. Esse ponto F nós vamos chamar de foco da parábola, né? O ponto F é o foco da parábola. E a reta D é a diretriz. Tá? Então, pela definição, né, um ponto P pertence a uma parábola sei somente de foco F, né, e diretriz D. Sei somente se a distância do ponto P até o F é igual à distância do ponto P até a reta D. Então, olha só. Em particular, como é que eu fiz esse cálculo, essa distância, né? Eu peguei e tracei a perpendicular passando por esse ponto D aqui, ó, a essa reta, né, a diretriz, e peguei esse ponto E aqui, é a interseção dessas retas, né? Ponto E, ou seja, o ponto E é o pé da perpendicular à reta F passando pelo D, né? Então, como nessa figura aqui, ó, pega um ponto P nessa parábola. Esse P' é o pé da perpendicular de D por P, né?
que vai acontecer é que a distância de P a F é igual à distância de P a P'. Isso para qualquer ponto P que eu pegue nessa parábola. Se eu pegar um outro ponto aqui, ó, a distância desse ponto lá, x, até F, né, coincide com a distância de x até x', onde x' é o pé perpendicular, né, traçado por x, tá? Ou seja, cadê? Vale isso aqui, ó. A norma de P do vetor PF coincide com a norma do vetor PP', né? Por quê? Aqui, né, pelo desenho, então, a distância de P a F é a norma do vetor PF, né? PF ou FP, tanto faz, né? Que a gente só calcular lá usando a raiz quadrada das diferenças dos quadrados das coordenadas somadas, né? Mesma coisa aqui, a distância de P até P' é a norma do vetor PP', tá? Como o ponto P está na parábola, esses dois valores são iguais, tá? Então daqui a gente chega aqui. Então, para todo ponto P na parábola, deixa eu apagar isso aqui. Se P' é o pé da perpendicular a diretriz pelo P, nós vamos ter que a norma do vetor PF coincide com a norma do vetor PP'. Isso para toda a parábola, tá? Bom, a gente tem algumas definições de alguns elementos da parábola. Bom, pega a sua parábola, tem um foco, né? Tá aqui o foco F. E aqui essa reta é a diretriz. Primeira coisa, o que é o eixo da parábola? O eixo é uma reta perpendicular à diretriz, tá? Então esse ângulo aqui é 90 graus, tá? Que passa pelo foco. Ou seja, o eixo é perpendicular à diretriz passando pelo foco. Esse eixo vai cruzar a parábola num ponto. Esse ponto V aqui, ó, que a gente chama de vértice. E vai cruzar também a diretriz num ponto A. Certo? Então, essa igualdade aqui é meio óbvia, né? Como o vértice é um ponto da parábola, a distância dele até o F, que é a norma do vetor FV, coincide com a distância dele até o A. Porque o eixo é o perpendicular, né? Então o ponto A está na diretriz. Na verdade, então o ponto A ele é o pé da perpendicular traçada por VAD, né? Seguindo essa notação aqui, o A seria o V', né? Então a distância de VAD é a distância do ponto V até o ponto A. Então a norma do vetor VA é igual à norma do vetor FV. Tá? Porque a distância de VAF tem que ser igual à distância de VAD. Mas a distância de VAD é a distância de VA. Né? Então daí a gente sai com essa igualdade aqui. Ó. Porque o que vai acontecer aqui é que o vértice vai ser justamente o ponto médio desse segmento FA aqui. Ok? Bom, gente, vou voltar para o GeoGebra ali. Nós vamos estudar alguns casos particulares de parábolas, tá? Então, ó, geralmente a gente estuda parábola como função de grau 2, né? Geralmente a gente considera parábolas assim, né? Em que o eixo é o eixo Y e a concavidade é voltada para cima, né? Ou algo desse tipo, né? Em que a parábola, o eixo da parábola é o eixo Y e a concavidade para baixo, né? Mas eu posso fazer, a gente vai estudar também, por exemplo, agora no início, parábolas desse tipo, em que o eixo é o eixo Y e a concavidade é para a direita. E parábolas assim também, em que o eixo é o eixo X e a concavidade virada para a esquerda, tá? Todas elas
Todas as 4 que eu desenhei aqui, elas têm algo em comum, é que o vértice é a origem do sistema, tá? Então nessa primeira aula, a gente vai considerar sempre parábolas com origem com vértice na origem do sistema. Que esse vai ser o caso mais simples, em que a equação da parábola vai ficar mais simples de deduzir, tá? Aí nas próximas aulas a gente vai estudar parábolas em que os eixos são paralelos aos eixos coordenados, aí a origem não é a origem do sistema, tá? E nesse caso a gente consegue deduzir também, tá? Equações de maneira relativamente simples, tá? É basicamente esses casos que eu vou estudar, tá? Caso, por exemplo, a parábola precisaria fazer uma rotação, a gente não vai considerar aqui não, tá? A gente vai trabalhar com parábolas com eixos paralelos aos eixos coordenados. Bom, gente, agora vamos supor que eu tenho uma parábola com vértice na origem. Vamos deduzir equações para ela. Primeiro caso, vamos supor que o eixo da parábola é o eixo y, tá? Acontece, se o vértice na origem, então a parábola tem o eixo como sendo o eixo y, né? Que acontece nesses dois casos. Ou o eixo é o eixo x, o que acontece nesses dois casos, tá? Então vamos supor primeiramente que minha parábola tem um eixo como sendo o eixo y, tá? Então o que acontece? Nesse caso, o foco da minha parábola vai ser um ponto no eixo y. É independente se a parábola tem com a cavidade voltada para cima e para baixo, o foco vai ter coordenadas da forma 0y, em que y é um número real, não nulo, tá? Eu vou chamar esse número de p sobre 2. Quem é p? P é um número da forma 0y. Então esse y eu vou chamar ele como p sobre 2, tá? Então aqui, ó, o p sobre 2 é a ordenada desse ponto aqui. Ah, por que eu não chamei de p? Porque na hora de fazer as contas vai aparecer a multiplicação por 2, então vai ficar mais bonitinho no final a fórmula se a gente começar dividindo colocando esse número aqui quebrado assim, tá? Então se esse é o foco, pega um ponto P aqui, ó. Ah, tá. Qual vai ser a equação da minha reta? Nesse caso, minha diretriz, né? Vai ter essa equação aqui, né? Porque, ó, ela vai passar pelo ponto A. E a diretriz ela vai ser uma reta horizontal, né? Paralela ao eixo X. Note que o ponto A, né? A distância dele até o ponto V é igual à distância dele até o ponto F, né? Que esse pedacinho aqui eu estou chamando de P sobre 2. Então, como o ponto V é justamente... Ponto V, no caso, o vértice da origem é justamente a origem, né? A origem é o ponto médio, né? Do segmento AF. Essa medida aqui, da origem até o ponto A, né? Essa ordenada mede P sobre 2. Então esse ponto A ele vai ter coordenada 0 P sobre 2. Só que daí é menos P sobre 2, né? Porque o ponto A está na parte negativa ali do eixo Y. Então a minha reta, como é uma reta horizontal que passa pelo ponto A, ela vai ter essa equação. Y igual a menos P sobre 2. Pegue um ponto P de coordenadas x e y qualquer daí na minha parábola. P' é igual a gente fez lá antes. É o pé da perpendicular à reta D passando pelo P. Então, se o P tem coordenadas x e y, o P' vai ter coordenada x, né? Vai ter a mesma abscissa que o ponto P. E a ordenada, como ele está na reta, na diretriz, vai ser menos P sobre 2. Tá? Aí vamos deduzir a equação. Então, por definição de parábola é conjunto formado pelos pontos P que satisfazem isso aqui. A distância do ponto P até o ponto F
é igual à distância do ponto P até a reta D. Aí, pela definição de distância de ponto a reta, distância do ponto P até o ponto D é a distância do ponto P até o ponto P'. A gente só calcula essas distâncias, né? A gente aprendeu ali nas aulas passadas. Então vamos lá, de P a F, que é a mesma coisa que calcular a norma do vetor PF, né? Então você vai fazer coordenadas de P menos coordenadas de F. Então a primeira vai aparecer x menos 0 ao quadrado dentro da raiz. Mais y menos p sobre 2 ao quadrado. Isso é igual a raiz quadrada. A distância de P é P'. Então vai aparecer x menos x elevado ao quadrado. Mais y menos p sobre 2 ao quadrado. Então é y mais p sobre 2 ao quadrado. Vamos lá. Eu fiz o desenho aqui da parábola com a concavidade voltada para cima, mas se a concavidade fosse voltada para baixo, seria análogo, tá? Ponto F, que é o foco, que tem coordenadas da forma 0, p sobre 2, né? Só que daí a diretriz, a equação seria y igual a menos p sobre 2 também. O que aconteceria é que o p sobre 2 seria um número negativo e o menos p sobre 2 seria positivo. Mas no final, na hora de fazer as contas, aparece a mesma equação, tá? Aí no final a gente comenta a questão do sinal, o que vai acontecer. Então, ó, aqui tem x menos 0 ao quadrado, que é x quadrado. Aqui em azul, é y menos p quadrado. Então isso é y ao quadrado menos 2p sobre 2y mais o quadrado do segundo, né? Mais p sobre 2 ao quadrado. Eu já vou ignorar a raiz quadrada, né? Então é só elevar ao quadrado dos dois lados. Né? Tem raiz quadrada dos dois lados. X menos x ao quadrado dá 0. Agora, a esse quadrado vamos desenvolver. Então isso é o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Isso aqui eu nem preciso fazer conta. Ó. Y ao quadrado vai embora com y ao quadrado. P sobre 2 ao quadrado vai embora com P sobre 2 ao quadrado. Então sobra x ao quadrado. Aí aqui também, né? Esse 2 vai embora com esse 2. Esse 2 por 2 dá 1. Menos py é igual a py. Então isso implica que x é 2py. Então isso aqui é a equação da parábola com vértice na origem e eixo paralelo ao eixo, eixo sobre o eixo y. Tá? Bom, então essa equação que encontramos, né, é a chamada equação reduzida da parábola, né? Então a equação x quadrado igual a 2py, tá? Faltou um quadrado aqui, né? Então, essa aqui é uma equação da parábola com vértice na origem e eixo como sendo o eixo y. Então, por exemplo, se eu tenho uma equação do tipo x ao quadrado igual a 4y, você consegue reconhecer que essa cônica, né, é uma parábola. Porque você consegue escrever isso como x quadrado igual a 2 vezes 2y. Meu p aqui, ó, vale 2. Tá? Bom, com relação com a concavidade. Então, se eu vou deduzir a equação,
supondo que a parábola tem concavidade para baixo, vai dar sempre a mesma equação, tá? Vai aparecer x² igual a 2py, tá? Como é que a gente vai diferenciar? Então olha na equação aqui, ó. 2p vezes y vai sempre maior ou igual a zero, porque isso é x², então é o quadrado de um número, então nunca pode ser negativo, né? Então, isso obriga que a p e y terem sempre o mesmo sinal. Por exemplo, esse desenho aqui, ó, o p é positivo, né? O f está no eixo acima do eixo y, então a concavidade vai voltar para cima. Note que quando você pegar uma parábola nesses termos com concavidade voltada para cima, nesses termos quer dizer com vértice na origem e eixo como sendo o eixo y, se a concavidade voltar para cima, todos os pontos da parábola têm as ordenadas, ou seja, os y maiores ou iguais a zero. Se a concavidade for voltada para baixo, tipo aqui assim, ó, para todo ponto que eu pegar aqui na parábola, as ordenadas desses pontos, né, ou seja, os valores de y serão todos negativos, tá? Então, olhando, é assim que a gente, olhando para a equação, reconhece se o se a equação da parábola é de uma parábola com concavidade voltada para cima ou para baixo, né? Por exemplo, essa que eu escrevi aqui, x² igual a 4y. Isso é a equação x² igual a 2 vezes 2y. Então, essa aqui é uma equação de uma parábola com concavidade voltada para cima. Se fosse x² igual a menos 6y, essa equação vai ficar 2 vezes menos 3 vezes y. Para esse valor aqui ser positivo, os y têm que ser todos negativos, né? Então o p aqui é negativo, ó, menos 3 é negativo. O p aqui é menos 3. Tá? Então essa parábola aqui tem concavidade voltada para baixo. Tá? Primeira, você pega a equação de uma parábola. Se a equação for do tipo x² igual a alguma coisa vezes y, você já sabe que essa alguma coisa é essa parábola, né? Tem vértice na origem e o eixo como sendo o eixo y. Aí você analisa o sinal do P. Se ele for positivo, você sabe que a concavidade é voltada para cima. Se ele for negativo, você sabe que a concavidade é voltada para baixo. Tá? Como nessas figuras aqui, ó. Esse número P é o que a gente chama de parâmetro da parábola, tá? Ele nunca vai ser zero, né? Porque se ele fosse zero, isso aqui ia ficar x² igual a zero, então x ia ser o... ia ser a reta x igual a zero, né? Essa cônica não seria uma parábola, tá? Se o P for zero. Então, esse número real P, ele é importante, né? A gente chama ele de parâmetro da parábola. Bom, pessoal, vamos considerar agora um segundo caso em que o eixo da minha parábola é o eixo x, tá? Então, nesse caso, a parábola pode ter concavidade para a direita, igual está aqui nesse desenho, ou concavidade para a esquerda, né? Ou seja, esses dois casos aqui a gente está considerando, tá? O vértice da parábola é a origem, o eixo da parábola é o eixo x do meu sistema de coordenadas, tá? Então a gente vai considerar esses dois casos. Então note nesse caso aqui, ó, o foco está sobre o eixo x na parte positiva. Nesse caso, o foco da parábola está no eixo x na parte positiva. Nesse caso, a diretriz, ó, fica na parte positiva do eixo x. Nesse caso aqui, a diretriz vai ficar aqui para baixo, na parte negativa do eixo x, tá? Então vamos pegar um ponto P de coordenada x, y nessa parábola. No desenho aqui a parábola está considerada com o eixo para a direita, mas tanto faz o eixo voltado para a direita e para a esquerda, não vai mudar nada na hora de deduzir a equação, tá? A equação vai dar a mesma e no final a gente faz a análise do sinal. Então nesse caso o foco,
ordenada dele vai ser 0, né? Que o foco estará sobre o eixo x e todos os pontos no eixo x são da forma x0 em que x é um número real, tá? Então nesse caso a primeira coordenada vai ser não nula, porque o vértice é a origem, né? Então aqui vai aparecer um número não nulo que eu vou chamar de p sobre 2, tá? E de novo, então a equação agora da diretriz vai ser x igual a menos p sobre 2, né? A diretriz é sempre, nesse caso, x igual a menos a ordenada do foco, né? A ideia é simples, né? De novo, a ideia é o V é o ponto médio do segmento AF, né? Então essa medida aqui vale P sobre 2, aqui vale P sobre 2, né? Então aqui mede P sobre 2, logo esse ponto A tem coordenada 0 menos P sobre 2. Então, e o ponto A está na diretriz, né? Então a diretriz, como ela é uma reta vertical, né? Então tem que ter essa equação aqui. Então tem um ponto P de coordenadas x, y e um ponto F de coordenadas P sobre 2, 0. O ponto P' é o pé da perpendicular à diretriz pelo ponto P, né? Então as coordenadas desse cara aqui, ó, então como ele tem que estar na mesma reta horizontal, né, que o ponto P, né, quando eu traçar perpendicular na D, essa reta vai ser paralela ao eixo X, né? Então esse ponto P e o ponto P' tem que ter a mesma ordenada, no caso Y. E como o P' está na diretriz, o X dela, né, a abscissa desse ponto é menos P sobre 2. Tá? Então lembrando. Então o que vai acontecer aqui? A gente vai deduzir a equação, né? Que vai ser o quê? Então a gente sabe que se o ponto P está nessa parábola, a distância do ponto P até o ponto P' é igual à distância do ponto P até o ponto F. Definição de parábola. Então olha só, aqui, no caso anterior, em que o eixo era o eixo x, a gente obteve essa equação, né? X² igual a 2py. Vamos ver que aqui a gente vai encontrar a equação y ao quadrado igual a 2py. Tá? E vai ser assim que a gente vai diferenciar se a minha parábola tem o eixo x ou o eixo y, né? Por exemplo, x² igual a 4y é a parábola com o eixo como sendo o eixo x. Y² igual a 4x é a parábola em que o eixo é o eixo... De novo, essa aqui é a parábola cujo eixo é o eixo y e essa aqui é a parábola cujo eixo é o eixo x. Tá? Vamos lá. A distância de P' é raiz quadrada. Então vai ficar na primeira coordenada x menos P sobre 2. Então é x mais P sobre 2 ao quadrado mais y menos y ao quadrado. Distância de P a F. Então vai ficar x menos P sobre 2 ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado. Então eu posso extrair raiz quadrada, eleva ao quadrado dos dois lados, né? Então a raiz quadrada vai embora. Então, isso aqui primeiro, como é que vai ficar? Então fica o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Esse y menos y ao quadrado dá 0. Então nem eu vou fazer a conta. Agora aqui em azul, ó, vai ficar quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Agora esse y menos 0 ao quadrado é y ao quadrado, né? Então sobrou mais y ao quadrado. Mas vamos lá, tem algumas coisas que a gente pode simplificar. O x² vai embora com o x². Esse 2 divide com esse 2. Esse 2 divide com esse 2. E, ó, p sobre 2 ao quadrado é p² sobre 4. Menos p sobre 2 ao quadrado é p² sobre 4 também. Então esse cara vai embora com esse. Vai sobrar no final px é igual a menos px
mais y ao quadrado. Isolando ali, chegamos que y ao quadrado é igual a 2px. Então essa aqui é a equação da parábola com um vértice na origem do sistema de coordenadas, cujo eixo é o eixo y. Tá? Como eu falei, ó, é bem parecida com essa equação aqui, ó. Só troca x com y. Tá? Como é que eu reconheço se o eixo é o eixo x ou o eixo y? Você olha quem que é o quadrado, né? Ou quem não é o quadrado. Quando aparece um y ao quadrado, o eixo da parábola é o eixo y. Se aparecer um x quadrado, é porque o eixo da parábola é o eixo x. Tá? Bom, então lá, se a parábola tem vértice na origem e eixo sobre o eixo y, a equação dela é da forma y ao quadrado igual a 2py para algum p não nulo, né? Esse p é o que a gente chama de parâmetro, né? Igual no caso anterior. Aí a análise dos como é a concavidade, se ela é para a direita ou para a esquerda, é a mesma análise que a gente fez anteriormente. Então o que acontece? 2px, né? É sempre maior ou igual a zero, né? Particular como 2 é positivo, 2px é sempre maior ou igual a zero, porque isso é igual a y ao quadrado, que é um número. Sempre vai ser um número positivo, né? Não negativo, né? Então, ou p é positivo ou x é positivo. Desculpa. Ou ambos são positivos ou ambos são negativos, né? Porque olha só, se o p for positivo, quer dizer que o foco tá igual nesse desenho aqui, ó. O foco tá na parte positiva do eixo x. Isso obriga, então, que como a parábola passa pela origem, né? A parábola vai ter concavidade voltada para a direita, né? Então todos os valores de y vão ser positivos. Se o p for negativo, o x é negativo também, né? Então daí o foco vai estar aqui na parte negativa do eixo y, tá? Vai estar aqui, ó. Aqui, aqui, aqui. Tá por aqui, ó. Se o p for negativo. Então o y tem que ser negativo também, né? O x tem que ser negativo também, né? Então todos os pontos da parábola aqui vão ter x negativo, exceto o vértice, né? Então a parábola vai ter concavidade voltada para a esquerda, tá? Então, quando você olha essa equação aqui, se o p é positivo, concavidade voltada para a direita. Se o p é negativo, concavidade voltada para a esquerda. Tá? Na outra equação é análogo. Se o p é positivo, concavidade voltada para cima. Se o p é negativo, concavidade voltada para baixo. Tá? Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Eu quero determinar o foco, a equação e o foco, a equação da diretriz, né? E o gráfico dessas parábolas aqui. Então vamos lá, no item A. Ó, bem fácil, ó. A equação da parábola já está na forma reduzida, né? Então, essa parábola. Então, ó, antes disso, ó, note que a equação é x quadrado igual a 8y. Então a equação que a gente obteve lá era. Podia ser x quadrado igual a 2py, né? Então tem que colocar um 2 em evidência aqui. Ó. Então essa parábola P, a equação dela é da forma x quadrado igual a 2 vezes 4y. Ou seja, meu P é 4, tá? Então, esse 4 aqui é o P da equação, tá? Então essa equação, pela forma ali da. Essa equação não, desculpa. Essa parábola, pela forma da equação, né? Ela tem centro na origem, vértice na origem, e o eixo sobre o eixo y. Tá? Também P igual a 4.
Logo lembrando, qual é o foco? É da forma 0 P sobre 2. Logo meu foco é o ponto 0,2. E a diretriz tem equação, não é como o eixo que é o eixo Y, a diretriz é uma reta vertical, tá? Então é a reta Y igual a menos 2. Tá? Se você olhar lá no... Quando a gente deduziu a equação, ó, nesse desenho aqui, ó, a diretriz tem a equação Y igual a menos P sobre 2. Né? P sobre 2 é o 2 aqui, né? É a coordenada do foco, tá? Então essa aqui é a diretriz. Tá aqui o foco. Tá aqui a diretriz. Então a gente quer fazer o gráfico, né? Então fazer o gráfico, né? Então o foco é no ponto 0,2. A diretriz é a reta que passa pelo menos 2 aqui, né? Aí a parábola vai passar aqui na origem, né? Vai ser algo assim, ó, o desenho. Aqui no GeoGebra dá pra fazer facinho, né? Só clicar aqui no foco e na diretriz. Então vai ser algo desse tipo aí, ó. Ok? Agora o item B. A equação é y² igual a menos 2x. A equação é y² igual a menos 2x. Bom, lembrando que a gente tem que pôr o 2 em evidência, né, na parábola. Então é y² igual a 2 vezes menos 1 vezes x. Ou seja, o P é menos 1, tá? Ó, então olha para a equação. Essa parábola ela tem vértice na origem do sistema, né? E o eixo da parábola sobre o eixo x. Não está pedindo, mas como P igual a menos 1 é negativo, essa parábola tem concavidade para a esquerda. Aí no exemplo A, eu não escrevi, mas como o P aqui é positivo, a concavidade é para cima, né? Como nesse desenho aqui. Então o que a gente quer? O foco, né? Logo, o foco ele é da forma P sobre 2, 0. Lembrando que quando o eixo é sobre o eixo x, o foco é dessa forma, P sobre 2, 0. Então o foco vai ter coordenadas menos meio, 0. E a equação da diretriz ela tem equação
a minha diretriz, né? Agora ela vai ser uma reta vertical, né? Então a equação dela é x igual a menos p sobre 2. Tá? Então é x igual a meio. Tá? Então vamos lá, GeoGebra. Vamos lá fazer essa parábola. Então o foco é menos meio, zero. Tá aqui, ó. X é menos meio, y é zero. A diretriz é x igual a meio, né? Então a reta tem que passar nesse ponto aqui, ó. A reta x igual a meio. Tá? Aí nossa parábola, com a gravidade voltada para a esquerda, né? E vértice na origem. Que era o que a gente deduziu, né? Olhando para a equação. Bom, gente, agora para encerrarmos essa aula, vamos fazer esse exemplo. Em cada item é dado um elemento, dois elementos, né? Algumas dicas aí. A gente precisa determinar a equação, tá? Cada item, então, a gente tem algumas informações sobre a nossa parábola. A gente quer deduzir a equação da parábola a partir dessas informações. Então, olha só, essa parábola do item A, deixa eu pegar um novo aqui. Aqui fala, a parábola tem vértice na origem, né? As três, né, tem vértice na origem. O foco é o ponto 1, 0. Então, ó, o foco é o ponto 1, 0. Quando o foco está no eixo X, a parábola está no eixo X. Desculpa, a parábola tem um eixo no eixo X, né? Então, em particular, como o foco está na parte positiva do eixo X, né? A parábola vai ter concavidade voltada para a direita. Isso que a gente aprendeu, né? Então, note que essa parábola tem vértice na origem e eixo sobre o eixo X. Logo, sua equação ela é da forma y ao quadrado, sei lá, igual a 2px. Falta encontrar o p, né? Mas nesse caso, o seu foco, a gente sabe, né? O foco ele é da forma p sobre 2, 0. Só que o foco aqui no item A foi dado, né? Ponto 1, 0. Então esse foco tem coordenadas 1, 0. Então isso implica que p sobre 2 é igual a 1. Ou seja, p é igual a 2. Portanto, a nossa parábola tem a equação y ao quadrado é igual a 2 vezes 2x, que vai dar 4x. Que é o que a gente queria, né? A equação da parábola. Agora aqui no item B, passei, aqui ó, nos deu a equação da diretriz e o fato dela estar na origem. Eu vim aqui para GeoGebra, mas
A diretriz é y igual a 3. Desculpa. Y igual a 3, né? Como essa parábola tem vértice na origem, ó, ela tem que ser assim, ó. Então, o foco vai estar vai estar aqui, ó. Né? Que lembra a distância do vértice até a reta, até a diretriz, é a mesma distância da origem do vértice até o foco. Então esse ponto D é o foco, tá? Então minha parábola vai ser com a cavidade voltada para baixo. Aqui eu vou deduzir que o foco vai ser vai ter coordenadas -3, 0. Tá? Então vamos lá. Bom, essa parábola tem vértice na origem e o eixo dela vai ser sobre o eixo y, né? Assim, sua equação vai ser x ao quadrado igual a 2py. A equação da diretriz, bom, foi dada, né? Que a equação da diretriz é y igual a 3. Só que também, pelo que a gente aprendeu, isso que é y menos p sobre 2, né? Cadê? Aqui, ó. No caso que o eixo é o eixo y, né? A diretriz tem a equação y igual a menos p sobre 2. Só que na verdade que é o contrário, né? Vai estar aqui em cima, então o foco está aqui embaixo, a diretriz está lá em cima. Mas de qualquer forma é só mudar o sinal ali. Então isso implica que menos p sobre 2 é igual a 3. Então p dá menos 6. Portanto, essa parábola tem a equação x ao quadrado igual a menos 12y. Então aqui é o que a gente falou, né? Com a cavidade para baixo, eixo sobre eixo y, vértice na origem, né? Vai ser essa parábola aqui, ó. Ó, se eu fizer... Vou botar aqui. X ao quadrado igual a menos 12y. Dá essa parábola se eu jogar essa equação, né? E se eu usar a definição, né? Pega o foco e clica aqui, ó. Deu a mesma curva, né? Tá? Se a gente achou a equação da parábola. Bom, agora no item C, note que essa parábola também passa pelo vértice na origem, né? O vértice dela é a origem. E ela passa pelo ponto menos 2, 5. Então, ó, esse ponto P, a parábola passa para esse ponto. E aqui fala também que a concavidade dessa parábola é para cima. Ou seja, ela é algo desse tipo aqui, ó. Então, primeira coisa, o eixo é o eixo Y. Porque a concavidade vai estar para cima, tá? Primeira coisa que a gente consegue afirmar, além do vértice estar na origem, né? Então, note que o vértice dessa parábola é a origem. Por enquanto a gente só trabalha com parábolas com vértice na origem, né?
seu eixo está sobre o eixo Y. Por que está sobre o eixo Y? Porque sua concavidade é voltada para cima. Aí a gente consegue concluir que a equação, né? Sua equação, na verdade, é equação reduzida, né? É da forma y ao quadrado igual a 2px. Desculpa, contrário, né? X ao quadrado igual a 2py, né? Tá sobre o eixo y. Essa é a equação da nossa parábola que eu vou chamar de P. Isso aqui é só de estar falando que a vértice é na origem e a concavidade para cima, né? Agora vamos à hipótese que o ponto P está nessa parábola. Então se eu jogar essas coordenadas aqui na equação, a gente tem a igualdade, né? Ou seja, a gente acha o P. Aí como o ponto P de coordenadas menos 2, 5 está em... É melhor fazer a parábola assim, né? Está nessa parábola, segue que menos 2 ao quadrado é igual a 2 vezes P vezes 5. Isso implica que 4 é igual a 10P. Simplifica por 2, né? Isso aí então vai dar 2 quintos. P é igual a 2 quintos. Substitui aqui na equação que nós encontramos antes, né? Nessa equação o P. Nós vamos encontrar que a equação da parábola é x ao quadrado igual a 4 quintos vezes y. Né? Que é 2 vezes 2 quintos vezes y. Então essa é a equação da nossa parábola. Certo? Bom, gente, a aula de hoje era isso. Então a gente definiu parábola e estudou o caso mais simples, que são as parábolas que têm vértice na origem. Tá? Próxima aula a gente aprende a fazer translação de eixos, né? Ou seja, pegar as coordenadas de um ponto fora da origem e meio que passar ele para outro sistema de coordenadas usando só translação, tá? Ou seja, andando para esquerda, para direita, para cima, para baixo, algo desse tipo, ok? Aí a gente também daí consegue trabalhar com as parábolas, para deduzir a equação da parábola, cujo vértice não é a origem, tá? Até lá então.